Se você não está conseguindo fazer tudo o que precisa fazer no seu trabalho, se parece que só chega demanda, 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 e você não consegue dar uma acabativa, não consegue executar aquilo que você precisa executar, uma sensação de desorganização, uma sensação de improdutividade, aquela ansiedade que vem porque não está conseguindo fazer o que tem que ser feito. Fica aqui nesse vídeo que eu tenho aqui algumas dicas bem legais para compartilhar contigo que me ajudaram muito a sair desse ambiente caótico e a minimamente tentar organizar melhor o caos. Nunca vai deixar de ser um caos. Trabalho é trabalho, são coisas que precisamos fazer, mas dá sim para manter uma rotina de trabalho bem mais organizada. Vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem. Fala galera, eu sou Rafael Fiuza, especialista em inovação e tecnologia. Eu trouxe esse canal aqui, criei esse canal para vocês para falar um pouquinho sobre como eu gosto de utilizar as diferentes ferramentas tecnológicas para me ajudar a ser mais produtivo, mais organizado e a ter mais qualidade de tempo, assim como construir excelentes hábitos que possam elevar o nosso nível. Vamos lá, aqui eu trouxe para vocês, separei 10 dicas de como você pode se manter mais organizado no trabalho. Eu estou pegando aqui a minha colinha para não esquecer nada do que eu quero falar com vocês. A primeira dica é: mantenha a sua caixa de e-mails sempre limpa. Vá na sua caixa de e-mails, verifique quais são todos os e-mails que você pode apagar. Por exemplo, mensagens que são de ferramentas corporativas de comunicação, porque ela já está chegando na ferramenta, não precisa chegar no seu e-mail também. Avisos de que alguém lhe convidou para uma reunião, vai lá e apaga. Tem uma série de mensagens que caem na nossa caixa todos os dias, que elas não precisam estar ali, elas não precisavam nem chegar para na nossa caixa de entrada. Elas funcionam muito mais como uma notificação do que um e-mail de fato. Então vai lá e apaga tudo isso. Uma outra dica bem legal é você criar, eu uso o Google Suite, é você criar no lado esquerdo ali do Google Suite alguns marcadores. Lê uma mensagem e categoriza ela. Essa mensagem aqui é processo interno da empresa. Pum, caixinha de processo interno da empresa. Essa mensagem aqui é sobre o cliente tal, caixinha do cliente tal. E você deixa ali na sua caixa de entrada ah, só os e-mails que realmente são importantes para você responder, ou que ali tem algumas ações que você precisa transformá-los em tarefas. Então, limpa a tua caixa de entrada, que isso ajuda bastante. O outro ponto legal é manter a sua agenda com blocos de tempo, né? Então, estou até pegando aqui para mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui a minha agenda, vou mostrar ela aqui no iPad, com diferentes bloquinhos de tempo. Tem algumas cores: verdes, laranja, roxo, azul. Cada corzinha dessa significa alguma coisa. Então, reuniões que são laranjas são para tratar temas X. Reuniões que são roxas é sobre o tema Y. E aí, o bacana é que no Google, por exemplo, você consegue fazer um levantamento de insights. Quantas horas eu estou gastando nas reuniões que estão categorizadas como laranja, que significa item X, ou reuniões que eu estou fazendo categorizadas como o roxinho lá, que é um item Y. Isso aqui é bem legal. A terceira dica é liste as suas tarefas de maneira clara, de modo que você consiga ter clareza do que precisa ser feito e deixa elas sempre a mostras, tá? Então aqui o que eu faço, por exemplo, é deixar a minha lista de tarefas aqui no iPad, né? Eu tenho aqui uma lista de tarefas de trabalho, sempre do meu lado. Meu iPad fica sempre do meu lado, no meu stand aqui da Ugreen, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, né, em outros vídeos. Então ele fica sempre assim, ó, em pezinho do meu lado. E aqui fico com minhas telas, com a minha lista de tarefa. Às vezes, confesso que eu preciso usar o iPad para alguma outra coisa e tal. Quando eu não estou com o iPad por perto, eu também sempre tenho comigo um bloquinho de post-it, porque aí nele eu consigo ir também anotando as minhas tarefas, aí eu colo ele no meu notebook, enfim, de modo que eu esteja toda hora olhando. É muito prazeroso você ir lá depois do final do dia e ticar tudo aquilo que você conseguiu realizar. Muito bom. Falando ainda sobre e-mails, o quarto ponto é você delimitar um horário para responder seus e-mails ou mensagens que te mandam. Eu sei que isso aqui é mais difícil, às vezes você tem um chefe que quer muito que você responda, que você entre numa reunião com ele. Nesses casos, talvez não tenha muito o que fazer, concordo. Mas talvez tenha um caso que você consiga negociar. Então, eu sempre gosto de fazer uma leitura dos meus e-mails aqui, por exemplo, na parte da manhã ou depois do almoço. Deixo todos eles organizados e eu não fico toda hora me preocupando em ter que abrir para ver se tem uma notificação nova e tal. Então, isso aqui é uma dica bem legal também. A quinta dica é: se você tiver condições, oportunidades,
tenha um número específico para o seu trabalho. Olha, eu nunca tive um número específico para o meu trabalho, eu sempre usei meu número pessoal para trabalhar também, dava meu WhatsApp pessoal para um monte de cliente. E na empresa que eu tô agora, todos nós temos um número business, no WhatsApp Business, e é maravilhoso. Sim, é maravilhoso, porque aí eu não me distraio nem com coisas pessoais durante o trabalho e nem com coisas de trabalho durante o tempo pessoal. Isso é muito bom. E aí, às vezes, você tem pessoas da sua família que estão falando com você no WhatsApp pessoal e você está entrando lá para trabalhar, mas estão vendo que você está online, por que que não está respondendo? O WhatsApp Business te ajuda pra caramba nisso. Relaxa. Se puder, cria lá um WhatsApp Business pra você. É muito bom. É muito bom. Isso aqui já foi a quinta dica, ó. Só aqui já vale o seu like, né? A sua inscrição aqui no canal. Comenta se tá curtindo, se tem mais dicas aí também. Por favor, vamos lá, tem mais dicas aqui pra gente poder compartilhar. Eu prometi 10, então terão 10 aqui. Essa foi a quinta. É, a sexta dica é mantenha um bloco de notas sempre por perto e sempre aberto aí do seu lado. No meu caso, eu uso o Notion. O Notion, ele é ótimo para fazer anotações e eu já tenho a minha forma de organizar o meu Notion. Para quem não sabe, já falei em outros vídeos, eu trabalho com consultoria. Eu lido com uma série de clientes, tenho uma série de reuniões internas da empresa também. Então, o meu Notion, ele tem uma divisão entre blocos que são para assuntos internos da empresa. Dentro desse bloco que são para assuntos internos da empresa, o que que são assuntos de liderança e o que que são assuntos operacionais, enfim, de back-office que a gente precisa resolver. E no bloco de notas que é voltado para clientes, eu tenho ali quais são todos os projetos de cada cliente e, além disso, eu também faço eu faço um processo comercial bem extensivo aqui na intensivo e extensivo aqui na consultoria. Eu também tenho um bloco de notas com todas as reuniões que eu fiz com possíveis novos clientes, né, que podem vir a ser futuros clientes aqui na consultoria. Então eu vou sempre organizando meu bloco de notas, eu não deixo de estar com ele, assim, se eu for fazer uma reunião simples no café, eu tô anotando, eu tô escrevendo, porque a gente ouve e a gente esquece se a gente não escrever. Escrever é uma das melhores formas para a gente poder lembrar daquilo que a gente está falando. A outra dica, a sétima dica, tem a ver ainda com a anotação, mas nesse caso em si, dentro de reuniões. Existem várias ferramentas de inteligência artificial que te ajudam a transcrever aquilo que está sendo dito em reuniões e depois a resumir o que tem nas reuniões. Tem uma série, basta você pesquisar aí, você vai encontrar um monte de ferramentas. Aqui eu recomendo e que eu gosto é a Tactic.io, vou deixar o link dela aqui embaixo. Por que eu gosto da Tactic? Eu não acho que ela é a melhor em transcrição, mas ela transcreve muito bem. Ela tem uma LLM da OpenAI embutida dentro dela, ou seja, um GPT dentro do Tactic, que você pode fazer perguntas lá dentro, interagir dentro da conversa. E o que eu mais gosto do Tactic é que ele não entra na reunião com você. Assim, o que eu quero dizer com isso? Se você já usou alguma ferramenta de IA para transcrever reunião, geralmente entra você, o seu bloquinho, a sua cara ali na reunião, e uma outra que é o seu transcritor de .ai, .com.br, sei lá o que é, uh, como se fosse uma pessoa ali na reunião. Aquilo costuma gerar certos incômodos, né? O Tactic ele é menos intrometido nesse ponto. Ele fica meio que por trás, ele tá ouvindo tudo, ele é um software e tal, você instala, mas ele não entra, né? Ele não parece que é uma pessoa que tá online na reunião. Ajuda bastante. E aí, aqui vai um hackzinho, hein? Isso aqui é um bônus. Nem tinha pensado nessa dica, mas veio agora lá na cabeça, acho que vale a pena comentar. Dependendo do tipo de reunião que você tá, tenha sempre algumas perguntas-chave para fazer. Por exemplo, em reuniões comerciais, sempre pergunte qual que é o contexto da sua venda, qual que é o contexto da sua empresa, o que que é sucesso para você se a gente fechar esse projeto. Tendo essas perguntas padronizadas e fazendo sempre, o seu Tactic vai estar sempre programado para entender essas perguntas e você consegue depois gerar para um bloco de notas qual que é o contexto e o que que é sucesso para aquele seu cliente de uma forma bem assertiva, porque foi ele que falou e você está só transcrevendo aquilo que ele falou. Mas, oitava dica, aliás, oitava ou nona dica? Oitava dica é uh, você, além de ter a transcrição da reunião, você também escrever o que está sendo dito na reunião no seu bloco de notas. Parece contra-intuitivo, mas o fato de você estar escrevendo te ajuda a memorizar, né? Depois pode ser até que aquela transcrição você não pegue tudo, enfim. Então,
tá transcrevendo, mas mesmo assim anota. Não deixa de anotar, isso vai te ajudar bastante a se organizar nos seus pensamentos, saber o que precisa ser feito depois. Beleza? Show. E se você tá durante a reunião, que é a dica 9, durante uma reunião, né, geralmente reuniões são feitas para que você tenha algum alinhamento ou para que você saia com algum alinhamento futuro do que precisa ser feito. Normalmente isso resulta numa tarefa, seja para você, seja para quem está com você na reunião. Quando eu saio com uma tarefa dali, eu jogo logo ela no meu bloco de notas, no meu bloco de tarefas, quer dizer, né? Nesse caso, eu uso sempre o Reminders da Apple, né? Que eu tenho ele tanto no computador quanto no celular e aqui no iPad. Eu sempre jogo ele aqui e vou classificando eles em tarefas, aqui ó, deixa eu colocar, tarefas que são rápidas ou tarefas que são complexas, né? Então eu sempre jogo ele nesse bloco de nota geral. Depois eu vou dando assim qual que é a data que eu preciso colocar para cada um deles, qual que é a deadline para cada um deles. Mas eu saio de uma reunião, já tenho as tarefas ali no meu bloco de tarefas. Isso aqui é crucial, justamente para você não perder as suas tarefas. E aí, vamos lá para o 10º e último ponto. Eu quero te mostrar o meu setup aqui, como eu gosto de organizar como eu gosto de organizar a minha mesa para poder trabalhar de forma mais produtiva. Esse aqui é o meu setup de trabalho hoje. Eu tenho aqui comigo um MacBook Air M2, um iPad Air M1, um teclado da Logitech MX Master Keys Mini e o mouse da Logitech MX Master 3S, né? Eu gosto bastante dessa configuração porque eu trabalho 100% aqui no notebook, né? O notebook é a minha ferramenta de trabalho principal, e-mails, reuniões, arquivos, etc. E aqui do lado, no iPad, eu sempre mantenho, como eu comentei com vocês, a minha lista de tarefas. Existe uma integração, basta eles estarem no mesmo Wi-Fi, ó. Veja aqui que meu mouse está saindo da minha tela, ele vai virar uma bolinha aqui no iPad. Eu consigo vir aqui, ó, e digitar tarefa para fazer urgente, urgente. Né? Então, aqui sempre funciona, o teclado e o mouse ficam integrados nesses dois dispositivos. Eu posso vir aqui, abrir o meu Notion, estou abrindo uma reunião, por exemplo, eu vir aqui, ó, esse aqui é o roteirinho do que eu estou escrevendo para vocês, posso vir aqui e começar a digitar o que eu estou compreendendo daquela reunião. Isso aqui me ajuda a manter a produtividade. O iPad ainda pode funcionar também com uma segunda tela do Mac. Eu não utilizo tanto assim, mas quando eu de fato preciso pegar alguma informação de um outro material para jogar no material principal que eu estou usando, mas eu sinto que acaba até me distraindo mais. Eu não consigo mostrar agora para vocês porque eu estou filmando com a câmera do iPhone e aí ele não permite filmar com a câmera do iPhone e botar a segunda tela ao mesmo tempo, né? Mas assim, eu uso bastante. E eu sempre tenho também comigo o meu iPhone. Esse aqui é um iPhone secundário, mas eu sempre tenho meu celular aqui comigo, porque às vezes eu boto um timer, eu uso o Forest, que eu já até falei em outro vídeo aqui para vocês. Eu uso o Forest porque é um timer para me ajudar a manter o foco, não mexer no celular. Então sempre tenho ele aqui comigo para também ser um outro fator de controlador de tempo para mim, para manter o foco e não me distrair. Boa, então essas aqui foram as 10 dicas que eu queria compartilhar com vocês. Não se esquece de dar um joinha, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo o que você achou. Dê outras dicas aqui também, que todo mundo ganha nessa história. Valeu, fui nessa e até a próxima.